Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá, fechamento semanal feio pra caramba. Por que feio pra caramba, Felipe? A gente deixou um pavio gigante pra cima e um pavio gigante pra baixo. O que é isso? É o mercado dizendo não sei pra onde vou, entendeu? E aí é complicado porque num cenário desse de resistência eu não sei pra onde vou, geralmente é pra baixo. Por quê? Porque tá em resistência. Tá em resistência, a lógica é que se ele encontra uma zona que ele não consegue romper, ele vai testar a zona subsequente. Claro que num cenário de Bitcoin aqui no gráfico semanal, a gente tem a média de 20 lá em 36 e a base do Super Trend lá em 33.800. Eu não vou mentir para os senhores, para mim o suporte vai ficar entre essas duas zonas aqui, tá? Então eu estou esperando para comprar Bitcoin dentro deste cenário aqui e nada mais me interessa em relação a isso, certo? Claro que tudo depende do que vai acontecer amanhã, depois e depois. Por quê? Bom, porque nós temos até o dia 10 para termos uma resposta definitiva da SEC, nós falamos isso no vídeo de ontem, sobre os ETFs de Bitcoin, certo? Então, se não sair, isso aqui pode cair muito abaixo do que foi, né? Pode entregar a alta quase toda e buscar o fundo lá em 25, seria um sonho, inclusive, mas seria uma queda em medo excessivo. Por isso, se os ETFs de Bitcoin não forem aceitos, o que eu particularmente acho que não vai acontecer, eu acho que eles serão aceitos, a gente pode ver o gráfico buscando 25 mil dólares. Obviamente que não nesse fator aqui, né? Talvez umas 3 semaninhas de queda e busque lá a região dos 25 e depois volte a subir na mesma velocidade que caiu, porque vem o halving aí, e aí pro halving dando esse ETF de Bitcoin. Entretanto, eu acredito que será aceito sim. Por que eu acredito que será aceito? Porque é um evento cíclico, rapaz. Tinha que acontecer. O governo americano tem Bitcoin também. Os amiguinhos deles lá, daquele grupinho de WhatsApp da cúpula lá, que deve estar me assistindo agora da FBI. Fala, FBI. Tem Bitcoin também. Então os caras têm Bitcoin também. Eles querem que isso aí cresça também. Entendeu? Então, tanto de cyberataque que os hackers americanos apreendem de Bitcoin tá lá sob custódia deles. Então, se subir para eles é vantagem. O país está precisando de dinheiro também, então vai. Eu acredito que vai sim aprovar. Não sei se agora, mas vai aprovar. E aí, nessa situação, a gente pode ver uma bela de um medo acontecendo no mercado e, por consequência, a gente vê aí belas e dolorosas quedas. Então a gente tem até o dia 10 para que isso seja tenha sua definição no mercado, né? Essa semana a gente tem dados de inflação, PPI, né? Então podem mover o gráfico também, mas eu acho que a essa altura pouco isso mexe no mercado. A principal notícia é de fato o que vai acontecer amanhã, depois ou depois. O mercado já espera que amanhã a gente tenha uma bela de uma resposta. Por isso que esta queda aqui começou a acontecer. Felipe, o que está caindo no gráfico de 4 horas? Porque a galerinha que estava comprada aqui, estava posicionada nesses fundos aqui, principalmente a galerinha de futuros, está começando a fechar as operações. Semelhantemente, a galerinha começou a entrar em operações vendidas aqui. Por quê? Bom, porque o stop está minúsculo. Se o cara tiver certo, ele vai pegar uma operação que ele abriu em 44 mil e vai vender lá em 30. Semelhantemente, se ele tiver errado, ele vai tomar um stopzinho de merreca aqui. Então, para ele é vantagem abrir uma operação dessa, arriscar, porque para traders que têm realmente capital para investir, eles podem correr esse risco aqui. Por mais bobo que a gente diga que pareça, o capital deles permite que eles façam esse tipo de operação. Então, errado eles não estão, certo? Inclusive, se buscar 44 de novo, talvez eu entre nessa também. Bota um stop minúsculo e seja o que Deus quiser. O ponto aqui é o seguinte, o semanal não está agradável, de fato. Isso aqui entende-se como um topo duplo. Se você botar o gráfico de linhas, você vê como é que entende como um topo duplo muito mais visível. Volto a dizer, eu sempre digo isso. Tá em dúvida? Recorre ao gráfico de linha, porque ele fica muito aparente o que é um topo duplo, o que é um fundo duplo. Então isso aqui foi um fundo ascendente e aqui formou-se um topo duplo. Topo duplo não tem desenrolo, né? Esse aqui é um caráter de M, a possibilidade disso aqui entregar uma queda é muito alta, mas foi um topo duplo, não porque graficamente, né, formou-se uma figura, mas porque o mercado entrou em um caráter de cautela, medo, por conta do que vai acontecer essa semana. Claro que olhando os outros indicadores, principalmente o RSI, a gente tem sim uma noção de que, cara, tá feio e pode cair. Vamos dar uma olhada no MACD?
Moving Average, Convergence, Divergence. Olha só, ele já tá caindo há algumas semanas, né? Ele já demonstrou aí fim de festa há algumas semanas, né? Perdeu força e nesse momento as linhas já estão se aproximando, certo? Para romper isso aqui não custa nada. Aonde a gente vai querer comprar? No próximo rompimento de linhas, ou pelo menos no próximo momento que as linhas se aproximarem. E voltou aqui até o ponto zero aqui. Tocou uma na outra, opa, é dali. Talvez o gráfico esteja aqui, talvez o gráfico esteja aqui, ou talvez o gráfico esteja aqui. Onde tá, não posso dizer, eu sei que quando o MACD olhar para mim e disser, opa, tô voltando, a gente pensa em adquirir novas compras, né? Foi o que eu falei para vocês ontem. Não é um ponto onde eu quero pensar em comprar agora. Quem pôde executar, executou. Quem preferiu rodar também não está errado. Acho que você tem que fazer aquilo que te deixa tranquilo. Mas acima de tudo é o que a gente tem para o Bitcoin agora. É uma semana complicada e a gente vai precisar ter paciência nela. Você vê que a Link, que já estava lá em 16, caiu pra caramba. Eu tinha falado inclusive semana passada de uma operação que eu queria abrir na 786. Como ela saiu jantando a 786, eu nem abri essa operação. Tô triste, deveria ter aberto, né? Mas eu teria sido estopado, porque eu teria botado o stop acima da máxima aqui. Certo? E aí o que acontece? Se esse cenário ruim acontecer, a gente vai ter muitas criptos descontadas. E eu acredito que ele não vai acontecer. Por quê? Eu tô vendo uma coisa interessante acontecer nos últimos dias, e aí eu vou falar pra vocês o meu pensamento normal. Eu tô vendo muitas criptos caindo absurdamente, tirando obviamente Bitcoin e Ethereum. A gente viu a Link debandar bastante, deixar uma zona de suporte interessante, buscar a média de 20. A gente viu o Matic, ó, buscou a média. A gente viu o Atom buscando as médias. Então a gente viu aqui muita cripto caindo bastante, cara. A própria Arbitrum, que buscou 2 e pouco, já tá caindo pra caramba. A Wild, que chegou a 3 e tal, já buscou a média de 20 períodos. Então a gente teve muita cripto caindo muito, muita cripto subindo muito. E o que eu quero dizer? Até ó, a Vax entregou bastante, Solana. O meu pensamento é o seguinte: talvez nesse cenário que nós estamos agora, quando o ETF for aprovado, a gente vai ter um boom nas criptos. Felipe, mas tu não tinha falado que o negócio ia cair? Falei, e fazia sentido até aquele momento. Só que olha num cenário onde o Bitcoin lateralizou, todas as criptos que estavam subindo caíram absurdamente. Então elas chegaram em um patamar onde a compra é legal. O cara que comprou aqui, ó, lembra que eu falei pra vocês que eu queria comprar Link próximo a 10 dólares? O cara comprou a 11 e pouco. Que eu falei pra vocês que o Matic era próximo à região dos 75 centavos. Olha lá, o cara lançou compra em 75 centavos. Então todas as criptos, exceto Bitcoin e Ethereum, entregaram um suporte interessante. O Ethereum até que entregou, buscou 2.000. Né, eu tinha falado que ia comprar perto da zona dos 2.000, olha lá, buscou 2.067, 2.075, não foi? 2.072. Então todas as criptos entregaram uma zona de compra aceitável. Todas. Menos o Bitcoin. O Bitcoin continuou no patamar dele. Todas as que eu digo das mais negociadas, né? Não aquela cripto lá de número 472. Aquilo ali, pelo amor de Deus, eu fujo disso legal. Mas você vê que todas as criptos elas entregaram uma zona de suporte interessante, permitindo que algumas gestoras montassem posições aqui, porque quem deixou esse pavio aqui foi gestora, foi gente grande. Então esse pavio aqui quem deixou foi eles. E aí meu pensamento é o seguinte: será que eles não fizeram isso pensando em, opa, quando o Bitcoin for aprovado, o seu ETF, isso aqui vai explodir e eles vão ter comprado fundo, talvez o último fundo dessas criptos? Eu me peguei pensando nisso e essa é uma tese que eu tô até agora. Será que o que aconteceu aqui para essas criptos, eles deixaram o gráfico lateralizar esse tempo justamente para que o medo tomasse conta do mercado, né? E aí é um efeito normal, não quer dizer que alguém tenha feito isso, é um efeito normal do mercado. O medo tenha invadido, né? E aí aquela galerinha que estava mais bem posicionada em altcoin vendeu logo. E aí a gente tem uma zona de suporte linda formada, onde gestoras podem comprar Link ou compraram Link a 12 dólares. E amanhã ou depois, quando o Bitcoin estiver buscando a zona dos 50 mil, porque o ETF foi aprovado, a Link volta para 17, 18, 20, 22 e os caras vão ter comprado o fundo do fundo. Eu me peguei pensando isso hoje, né? E faz um sentido absurdo. E aí você me pergunta: Felipe, dentro desse sentido, tu acha então que vale a pena comprar altcoin? Logicamente não.
Logicamente não. Se você usar a lógica básica, cara, não, a gente tem uma notícia que pode impactar o mercado. O problema é que se você analisar que essa notícia pode impactar o mercado para explodir para cima ou explodir para baixo, você olha toda outra conjuntura. Qual é toda outra conjuntura? É isso que eu tô falando para vocês. As criptos, as outras altcoins já estarem caindo muito em um momento onde a gente ainda não tem certeza da notícia. A gente não sabe se vai aprovar ou se não vai. Mas o que a gente sabe é que já tem cripto entregando zona de compra linda, menos o Bitcoin. E aí eu me questiono se isso vale a pena. O que eu fiz? Estopei tudo abaixo dos últimos fundos. Porque se der certo, eu comprei Matic a 80 centavos, estopei em 71,5. Se der bom, amanhã a gente tem Matic valendo um e pouco. Durante essa semana, talvez, se o Bitcoin buscar 50, 60 dólares, ou 50, 55 mil, Matic vai junto. Tô dando só um exemplo da Matic. Mas e se eu for estopado? Bom, se eu for estopado, eu aceitei que eu estaria perdendo cerca de 10% nessa operação. Eu preferi me expor no swing trade. Eu não vou mentir pra vocês, eu preferi me expor no swing trade. A mão é menor, o gráfico é menor. Na real, eu entrei até na VAX, né? Entrei na VAX. A mão é menor, o gráfico é menor, a exposição é menor, o risco é menor. Ó, tá até a linha amarela aqui, deixei meu stop aqui. Entrei. Por quê? Se eu perder, cara, faz parte. Se eu perder, faz muito parte. Perder 5%, 6% em uma operação. Mas se eu ganhar, isso aqui não vem para buscar topo duplo. Isso vem para romper. Isso aqui vem para buscar 70 dólares no mínimo. Papo de 2, 3 semanas, 70 dólares. Então eu vou ter mais de 100% de lucro para um risco de 5%. Então, colocando na balança, eu pensei, comprar para hold pode dar muito certo, mas seria insensato. O que eu posso fazer é iniciar uma operação de swing trade, onde eu reduzo a mão. Visão. Inicio uma operação de swing trade, onde eu reduzo a mão e estopo a mínima. A partir do momento que a operação buscar um topo duplo, eu executo metade da mão e espero o próximo suporte ascendente para comprar um pouco mais. O suporte ascendente for aqui, deixa eu redesenhar isso aqui que ficou feio, né? Abri a operação, estopei. O gráfico subiu. Buscou topo duplo, vendi. Se continuou subindo, fé, uma hora ele volta e vendi só 50% da mão aqui. Uma hora ele volta, tocou aqui, formou fundo, aí eu compro mais para hold. Por quê? Eu prefiro comprar caro, sabendo que eu estou comprando em um cenário de alta, que eu posso comprar e esquecer na minha carteira até 2025, do que eu me arriscar agora, tirar da minha carteira, tirar da minha corretora, jogar na carteira e tudo mais, e depois ter que amargar aquele prejuízo. Então eu preferi iniciar porque eu achei que era sensato o risco, desde que a gestão fosse controlada. Entende a visão? Então o risco vale a pena desde que você tenha gestão. Tem gestão, o risco vale a pena. Então qual é a gestão aqui? Me arriscar em 5% da posição total que eu tenho para um lucro inicialmente de 48% e depois de mais de 100%. Numa operação de swing trade. A mente vai estar swing trade que pode virar position trade, mas que vai ser vendido. E aí a próxima vez que o gráfico formar um fundo, eu terei consciência, seja aqui, seja aqui, seja aqui, seja aqui, o primeiro candle vermelho que isso aqui formar. Porque vai ser assim, ó, digamos que amanhã aprove o ETF, o Bitcoin busque 50 mil. Aí subiu, subiu de novo, subiu de novo. Aí lá no terceiro candle ele deixa um candlezinho vermelho. É nesse candle vermelho que eu tô comprando hold. Tirei e comprei da carteira, porque a tendência é que ele continue subindo depois disso aqui. Ah, Felipe, quem te garante isso? Isso aqui, ó. Isso aqui que me garante isso. Esse evento aqui. Então eu prefiro me manter assim. E esse gráfico aqui eu tô dando um exemplo, mas é o que eu vou fazer em diversas altcoins. Eu prefiro não me arriscar agora
Mas entrar em alguma coisa em swing trade, eu tenho que estar dentro. Tem que estar dentro porque, cara, se der bom vai dar muito bom. Mas se der ruim eu vou perder pouco. E faz parte, lembre-se, faz parte aceitar isso. Ah, não quero perder, acho, pô, não sei, né? Então fica de fora e tá tudo bem, você também não tá errado se você fizer isso. Você não está errado se você fizer isso. Mas eu tô pensando em algo como esse, se o ETF for aprovado amanhã. E aqui, no primeiro candle vermelho, que a gente vai comprar hold. Agora é swing trade e ferro, vamos carregar. Entendeu? E aí eu acho válido eu dizer pra vocês, porque eu sempre faço isso. Tudo que eu faço, canso de dizer. Não é pra me copiar, eu sei o quanto eu posso ganhar e eu sei o quanto eu posso perder. E eu tô tranquilo em relação a isso. Eu vou deitar na minha cama e vou dormir em paz. Mas eu preciso que você entenda a lógica. Por quê? Porque tudo no meu canal é público. Eu falo, ó, vou fazer isso, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo aquilo. Às vezes dá bom, às vezes dá ruim, faz parte. Infelizmente, perder faz parte do processo de ganhar. Os maiores gestores do mundo perdem dinheiro. Warren Buffett montou uma posição gigantesca em Apple, tá lá amargando vermelho. Mas fazer o quê? Se ele é o maior do mundo e perdeu de MicroStrategy lá quando comprou em 25 mil Bitcoin, daqui a pouco ele buscou 17. Não faz parte. O negócio é você ter noção do que você está fazendo, saber o quanto você pode perder, que também é ligado a quanto você pode ganhar. Então, última olhada aqui, Bitcoin Wisdom. Vamos dar uma leve olhadela nele, né? Todo esse disclaimer já feito. Acho extremamente importante dizer para vocês isso. E vamos ver se existem ordens abaixo, onde a galerinha já está querendo começar a montar posições. Por enquanto, pico de ordem só acima, região dos 46 mil. 46 mil já é acima da máxima, não é? É acima da máxima. Então, olha só como é que tá. Essas ordens aqui, na minha opinião, são de compra, tá? Que a galerinha já, opa, se amanhã, quando o gráfico começar a subir igual louco, se o negócio for aprovado amanhã, vai pegar minha ordem aqui em 46 mil e para o alto e avante. Já tem gente pensando desse jeito. Eu não acredito que essas ordens aqui sejam de venda, porque não existe um cenário que o Bitcoin volte em 46 mil nessa semana sem a aprovação do ETF. Não existe, vou repetir, não existe um cenário que o Bitcoin atinja 46 mil essa semana sem a aprovação da SEC. Então, essas compras aqui, essas ordens aqui são de compra. Que não existe. Tocou lá, filho, vai tocar no cenário de compra. E aí, sabe Deus qual é o topo. Semelhantemente, já existe uma order block em 42.500. 42.500 tem um bloco de ordens ali ainda fraco, subentende-se que pode ser intradiário, você vê pela força do gráfico, então você imagina que podem ser ordens intradiárias ali, né, 15 minutos, 1 hora, deixando aquela operaçãozinha interessante, que vale a pena ficar de olho para quem gosta de operar essa zona. Você vê que é justamente essa zona aqui, onde teve todo esse engasgo, né, eu chamo de engasgo, teve gente que me condenou por falar engasgo, mas tá bom, essa order block, tem problema, a gente fala o nome coloquial da coisa, o nome científico, order block, né? Zona de suporte. Então, é justamente esse ponto aqui. Então já tem uma quantidadezinha razoável de ordens aqui que eu acredito que é pro swing trade, mas pro day trade, né? Pro intradiário. Mas o pico de ordem está em 46 mil. Então fiquem de olho, vale a pena também entrar em 46 mil se o gráfico voltar a subir, né? Mas essa semana é o que a gente tem. Então, ninguém solta a mão de ninguém. Respira fundo. Tudo pode acontecer essa semana. Eu acho que esse é o principal ponto desse vídeo. Absolutamente tudo pode acontecer nessa semana. E não tem desenrolo. Se der bom, vai dar muito bom. E se der ruim, faz parte. Acontece. Não se desespera, porque o halving é logo ali. E depois do halving, tanto faz ETF. Vai subir com ETF ou sem ETF. Tá bom? Não esquece que halving é maior do que ETF. ETF é o que vai subir agora, o que vai definir se o gráfico vai subir agora. O halving é o que vai bater o martelo que o gráfico vai continuar subindo ao longo dos anos até 2025, certo? Não esqueça disso. E no mais é isso. Deixa um like aí, certo? Deixa um comentário também. Se foi útil para você, por favor, compartilhe esse vídeo. Valeu? Tamo junto.